Planet Connection. Você já ouviu falar em Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas? Em 1992, a Cúpula da Terra, realizada no Rio de Janeiro, produziu a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, como um primeiro passo no combate ao problema das mudanças climáticas. Atualmente, a Convenção tem uma adesão quase universal. Os 197 países que participam são chamados de partes da Convenção. O objetivo final do tratado é impedir que as ações humanas interfiram de forma prejudicial e permanente no sistema climático do planeta. Em 2012, rolou no Catar a 18ª Convenção. Dentre os principais resultados obtidos estava a continuidade do Protocolo de Kyoto, que estenderá seu segundo período de compromisso até 2020. Alguns dos países mais emissores, como Japão, Canadá e Nova Zelândia, se retiraram deste segundo período, e os Estados Unidos, que tem um longo histórico de ausência de compromissos, também ficou de fora. A educadora ambiental Evelyn Araripe esteve por lá e nos conta mais um pouco sobre a sua experiência. A minha primeira conferência, normalmente você se sente muito perdido, porque as conferências do clima, na verdade, são muitas negociações acontecendo ao mesmo tempo. E acho que o grande aprendizado é você não consegue acompanhar tudo, é impossível, é humanamente impossível. Então você tem que aprender a entender qual que é o grupo, qual que é o tema, o tópico em negociação que mais te interessa, se especializar nele, seguir ele, né, estudar sobre ele e focar nisso, porque senão, de fato, você nunca vai entender como que funcionam as negociações de clima. Para Evelyn, o grande foco dessas conferências não são as questões ambientais, mas sim econômicas. Longe de ser uma conferência ambientalista, é uma conferência puramente econômica. As grandes potências que estão lá estão pensando nos desafios e impactos econômicos que as mudanças climáticas podem ter nas economias deles e quais são os caminhos. Então, acho que a partir do momento que você vira essa chave, você se frustra menos, não que seja mais fácil, mas você passa a entender que o que está sendo discutido ali assim, é como continuar girando a economia. As metas assumidas pelo Brasil são voluntárias, mas durante a COP18, o Brasil anunciou resultados históricos de redução do desmatamento da Amazônia, 27% sobre o período anterior, resultado que vai muito além dos alcançados por países em desenvolvimento. Por conta disso, a Noruega anunciou mais um financiamento ao Fundo Amazônia, no valor de 180 milhões de dólares, referentes a estes resultados alcançados. Porém, a opinião de Evelyn é clara: o país não precisa de mais metas, e sim cumprir as que já foram impostas. Para ela, as metas das conferências estão sendo ameaçadas pelo atual governo, que tem demonstrado desinteresse nas ações climáticas em âmbito nacional. O Brasil, historicamente, teve uma postura de liderança nas negociações de clima, é um país que sempre se destacou muito, que foi muito, digamos assim, exemplar em termos de metas e de ambição, e agora a gente vê tudo isso sendo ameaçado a partir do momento que a gente tem um governo que é negador, né, que nega a ciência climática. Então, eu acho que mais do que ter mais metas, eu acho que o Brasil hoje tem o desafio de ter um governo que acredite e assuma que a gente vive sim uma urgência climática que já impacta o país, economicamente, ambientalmente, enfim, de várias formas, e assumir então os compromissos que já foram propostos. No ano passado, durante a COP24, o governo Bolsonaro anunciou que o país não receberia mais a COP25. Em 24 anos de conferência das partes, não há registro público de que algum país membro tenha desistido da candidatura única. Evelyn ainda avalia que a falta de explicações a respeito das conferências atrapalha na formação de opiniões sobre o tema, o que acaba por impedir a criação de núcleos de discussões que conscientizem a sociedade. Eu acho que elas deveriam ser mais divulgadas, mas não só divulgadas, elas serem mais esclarecidas, né? Porque não é muito claro, não é muito óbvio o que são essas conferências, qual é o impacto dela, o que é negociado lá. Eu acho que as coberturas são muito pontuais, muito específicas, é muito complexo, assim, é uma complexidade muito grande. Acho que se precisa de uma cobertura mais completa. O Planet Connection fica por aqui. Nos acompanhe através do jornalismo metodista e não se esqueçam, ajudem o planeta. Até mais!